servo, Senhor Deus. Tu conheces a necessidade do teu servo. Pai, da planta do pé ao cabelo da cabeça, Pai amado, derrama, Senhor Deus, da tua unção sobre ele. Pai, para que a tua palavra possa, Senhor Deus, penetrar em nossos corações, que nós possamos receber como um cheiro suave. Usa o teu servo, Pai, como um canal de bênção, em nome do teu santo Filho amado, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Irmãos, a paz do Senhor. Glória a Deus. Deus seja exaltado nas nossas vidas nesta noite. Hoje é culto denominado culto do círculo de oração, né? Está muito frio. Muito mesmo. Mas o Senhor é aquele que aquece os nossos corações. O Senhor é aquele que dá vitória à sua igreja. Eu convido os irmãos para um texto da Bíblia nesta noite, não desprezando o texto que foi lido. Com essa cadeira, não vou esquecer, não estou sem cadeira. Livro de 2 Reis. Glória a Deus. Hoje eu não fiz um esboço, mas eu li um texto aqui. 2 Reis, capítulo de número 5. Glória a Deus. Livro de 2 Reis, capítulo 5. Diz assim, verso 1 a seguir, diz assim: observe que o daqui é Naamã, e aquele que queria matar o povo judeu era Amã, tá? Então é diferente do outro aí, para não confundir. Então esse daqui é Naamã, amém? E o outro era Amã. Então o inimigo do povo de Deus era Amã, amém? Diz assim: e Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu Senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos assírios, e era este varão homem valoroso. E aí, irmãs Águia, a Bíblia põe vírgula, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina, a qual ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: oxalá que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Amém, irmãos? Os textos para a nossa meditação nesta noite. Nós temos um texto dos reis de Israel, e o texto começa dizendo, ou falando de um homem por nome de Naamã, e este era chefe, comandante do exército do rei da Síria. E o texto ainda
Só que o texto vai dizer que foi o próprio Deus aqui, não é? Que usou ele para dar livramento aos assírios. Mas a Bíblia também, irmãos, vai dizer que este homem, com todo este currículo, com todo este respeito, né? Com toda a apresentação que a Bíblia faz deste homem, que era o chefe do exército, era de grande respeito diante do seu Senhor. A Bíblia coloca aqui uma vírgula para nos informar que este homem ele era leproso. E uma destas invasões às terras de Israel, ao povo de Deus, a Bíblia vai dizer que, versículo 2, e saíram as tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina, a qual ficou a serviço da mulher de Naamã. A Bíblia, se alguém já leu aí, eu não sei, não fala a idade dessa menina, não aparece aqui o nome da menina. Tem gente que quando a Bíblia não aparece, inventa um lá, minha irmã, sabe? Eu fui numa festa do ciclo de oração que o pregador conseguiu medir até a velocidade da pedra que o Davi tacou no Golias. Como ele conseguiu, não sei, mas ele deu uma velocidade. Pastor, eu tenho a impressão que essa menina tinha mais ou menos de 10 para 11, 12 anos, por aí, né? Vamos lá, que seja. Tem que ser uma menina, mas... Só que aqui o texto, Uma adolescente, não. quando a Bíblia fala, quando a Bíblia se cala, se cala. Então, diz a Bíblia que era uma menina. E essa menina ficou na casa daquela mulher, numa terra que não era terra do seu povo, e ficou a serviço daquela mulher. E ela observou que o seu senhor, o Naamã, ele era um homem leproso.
A palavra de Deus é uma maravilha. É gostoso meditar na palavra de Deus. Aleluia. Né? Eu tenho umas Bíblias de aplicativo aí, quando eu entro no ônibus lá, no ônibus eu corro lá, abro um aplicativo e vou lendo, às vezes volto lendo. E tem texto que eu fico rindo sozinho, né? De tão lindo que é o texto. Aleluia! Quando chega no versículo de número 5, então, observe que a conversa agora já não estava mais entre Naamã, a mulher de Naamã. Observe o que diz o versículo 5. Então, disse o rei da Síria. A notícia agora, irmã Simonelli, chegou aos ouvidos do rei da Síria. Chegou aos ouvidos do chefe de Naamã. Aleluia! Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, e tomou na sua mão 10 talentos de prata. Por que tinha que tomar talento, irmã Juscelia? Porque todas as vezes que alguém fosse visitar um profeta, não podia ir diante do profeta de mão vazia. A irmã Zânia queria consultar o profeta, tinha que ter alguma coisa ali para levar diante do profeta. E aqui tomaram, cadê? E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata, e 6.000 ciclos de ouro, e 10.000 mudas de vestido, e levou a carta ao rei de Israel, dizendo: e aqui o rei da Síria estava apressado, queria que curasse logo o seu comandante. Em chegando a ti esta carta, saiba que eu te enviei a Naamã, meu servo, para que restaure na sua. Ou em outras palavras, não rejeite o meu pedido. Mas quem ia curar não era o profeta Eliseu, porque então a carta foi para o rei de Israel. Porque o rei era a autoridade. Então a carta, quando chega na mão do rei, que o rei lê aquela carta, versículo 7, e sucedeu
aqui tem alguém que tem intimidade com Deus, alguém que tem autoridade da parte de Deus para orar por este homem. Vale a pena dizer nesta noite: eu e você temos autoridade da parte de Deus para impor as mãos sobre os enfermos, impor as mãos, aleluia, sobre aquele que está possesso de demônio, e pôr em liberdade em nome de Jesus. Eu já contei para os irmãos que eu estava trabalhando um dia como pedreiro, chegou uma criança chamando, um adolescente, que a avó estava chamando para orar. E eu disse: irmão, o irmão continua trabalhando, eu vou lá, que é só uma oração, porque se fosse demônio eu não ia, porque eu não gosto de demônio. E o irmão disse: eu também não gosto. Mas quando chegou lá era o demônio. Chegou lá, a mulher gritava, orava, e a mulher se acalmava, depois começava a gritar de novo, orava, ela se acalmava. E aí ela se acalmou, pedia a irmã para dar água para ela, a irmã deu. Quando a irmã deu água para ela olhou para mim e começou a dar língua. Irmãos, eu não sei como o ser humano conseguiu colocar tanta língua daquele jeito para fora. E começou a olhar para mim, dar língua e fazer careta. E aquela língua enorme, eu disse: então é tu, Satanás. Tu vai sair em nome de Jesus. E sabe o que o demônio dizia? Ele dizia: eu não saio porque essa vida foi oferecida a mim, eu venho buscar ela hoje. Eu dizia: tu vai sair no nome de Jesus. Ele dizia: eu não saio. Eu dizia: sai no nome de Jesus. E ele dizia: não saio. De repente começou a gritar que estava queimando ele. E aquela mulher foi liberta para a glória do nome de Jesus. E aqui, irmãos, 5 minutos, vamos concluir aqui. Quando Eliseu manda aquele homem vir, que tinha profeta em Israel, versículo de número 9, chegou o Naamã, todo pompudo, veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seus carros. Aqui veio preparado para a guerra também, né, irmão José? Os cavaleiros estavam ali, os seus carros. Olha, e parou a porta da casa de Eliseu. Sabe o que acontece aqui? Versículo 10. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne tornará a ficar purificada. Versículo 11. Porém Naamã muito se indignou, se foi, dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente sairá, porá-se em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Ele pensou, irmã Maria, que quando ele chegasse diante de Eliseu ia vir, começar a invocar a Deus, passar a mão ali no lugar da sua ferida e restaurar, e ele sair curado. E o Eliseu nem foi de perto daquele homem, não foi nem ver. Aquele homem nem viu o rosto de Eliseu. E Eliseu mandou o seu moço dizer: tem uma senha. Quer receber a cura? Tem profeta aqui em Israel, mas você precisa ser obediente. Você tem que ir lá no Rio Jordão e mergulhar 7 vezes para receber, aleluia, a sua cura. E sabe o que acontece, irmãos? A cura
cobertura não veio no primeiro mergulho, não veio no segundo, não veio no terceiro. Aleluia! A palavra do homem de Deus era: tinha que mergulhar, aleluia, 7 vezes. Às vezes eu e você no primeiro mergulho queremos ver a glória de Deus, quem sabe até no segundo queremos ver Deus operar, mas a ordem, aleluia, do homem de Deus para aquele homem, ele tinha que obedecer e mergulhar 7 vezes. Talvez o Gleb tenha dado só um mergulho, talvez o Aristóteles tenha dado só um mergulho, mas Deus, aleluia, pela boca do profeta mandou que desse 7 mergulhos para receber a vitória da parte dele. E aquele homem ficou indignado. Por que que ele não veio me ver, não invocou o seu Deus, colocou as mãos no lugar da lepra? Só que aqui, irmãos, sempre tem alguém para aconselhar. Se fosse por aquele homem, ele ia perder a bênção. Sempre os humildes, né? A menina humilde e o... Isso. Se fosse pelo Naamã, ele ia perder a bênção. Então, versículo 12, então, não são porventura Abana e Farbá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Mas a ordem era mergulhar nas águas, aleluia, das terras, onde tinha o verdadeiro Deus, aleluia, que curava. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E voltou e se foi indignado. E aqui chegou alguém para aconselhar. Então chegaram-se a ele e seu servo e lhe falaram e disseram: meu pai, um termo aqui para respeito, né? Se o profeta lhe disser alguma coisa grande, se pedisse ouro, prata, não é? O rei não ia dar? Ou o Senhor não ia dar? Não era o rei, era o comandante. Mas a única coisa que ele pediu aqui, porventura não faria? Quanto mais dizendo ele te lava-te-ficará. Era tão simples, era só lavar. Mas aquele homem achou que era do jeito dele. Não é do meu jeito, não é do jeito da irmã Zádia, com todo respeito, não é do jeito da irmã Maria, da irmã Francisca, do pastor Danilo, da irmã Juscelia. É do jeito que Deus quer. Ele manda, nós obedecemos e Ele então opera os seus milagres nas nossas vidas. Dê uma salva de palmas para o Senhor nesta noite, porque Ele merece, e vá dormir com esta palavra.